E aí, galerinha do caos, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo demorou um pouco mais que o normal, porque, igual o vídeo do Fulgrim, que era um Primarca que eu não conhecia tanto, eu tive que dar uma estudada maior para poder fazer. E esse aqui foi a mesma coisa, deixando claro que eu não sou nenhum especialista na lore de Warhammer, e nem nenhuma outra lore que a gente vai falar aqui no futuro, porque o canal não é específico só de Warhammer, né? Na verdade, o objetivo do canal é falar sobre coisas que eu gosto e, com isso, encontrar pessoas que têm um gosto em comum com o meu, né? Como o 40K, o próprio Fantasy. Já falei um pouquinho de Marvel também e vou voltar a falar. Queria falar sobre Berserk também, que é uma coisa que eu gosto muito. Sobre jogos, tem muita coisa pra falar, né? Mas não tenho tanto tempo, então tem que escolher. Bom, sem mais enrolação, a gente vai falar do Mortarion. Mortarion já teve dois apelidos de respeito: Senhor da Morte e Príncipe da Decadência. Resumindo, sempre fedido, né? Mas em escalas diferentes. Ele foi um dos primarcas criados pelo Imperador. Hoje ele é nada menos que o Príncipe Demônio de Nurgle e líder da Death Guard, a tropa que cheira necrotério molhado. A cápsula do Mortarion caiu num planeta chamado Bárbaros, que era tipo Minas Gerais no Apocalipse. Montanha pra caramba, mas em vez de pão de queijo tinha neblina venenosa que matava qualquer um em segundos. Quem mandava lá eram os senhores de guerra zumbi, e os humanos comuns viviam no fundo das montanhas, respirando veneno e morrendo de medo. No meio de uma batalha, um desses chefões encontra um bebê chorando no gás tóxico. Esse bebê era o Mortarion. Aí o cara pensa, como que alguém consegue ficar aqui respirando? E muito menos chorando. Então, em vez de matar a criança, ele adota. Batiza de Mortarion, que basicamente significa filho da morte. O moleque cresceu preso numa fortaleza no limite do gás tóxico, enquanto o pai adotivo morava ainda mais alto. Ele recebe aula de tudo, aula de guerra, feitiçaria, estratégia, mas começa a questionar por que os humanos nos vales viviam como gado de laboratório. Com o tempo ele foi ficando cansado, fugiu, matou uns guardas e desceu. Descobriu que os escravos eram humanos iguais a ele. Jurou libertar geral. No começo o pessoal até achou estranho, porra, o cara vem pra cá e fala que vai liberar a gente. Acharam que era outro monstro albino, mas ele meteu a mão na massa e ajudou todo mundo no trabalho. Ajudava na lavoura, e aí acabou ganhando a confiança do pessoal. Quando um senhor da guerra atacou o vilarejo, Mortarion pegou uma foice do tamanho de um poste e saiu matando tudo que era zumbi. No fim ele mata o vilão e ganha o título de protetor. A partir daí, ele começa a treinar alguns guerreiros, inventa armas e até respiradores improvisados. A galera ficou tão sinistra que viraram a primeira versão da Death Guard. Eles foram subindo cada vez mais nas montanhas e só o pai adotivo do Mortarion que continuava intocado. Um belo dia, o Mortarion já se achava o fodão do gás tóxico, né? E aí aparece um cara estranho, com a pele dourada, o físico perfeito, e não tinha cara de fumante não. Era o Imperador. O Imperador vira pro Mortarion e fala, cara, eu tenho um desafio pra você. Toma a fortaleza sozinho, mas se você falhar, você vai me obedecer pra sempre. O Mortarion escutou aquilo e ficou com ódio, mas o veneno destruiu até as mangueiras da armadura dele. Com isso ele cai de joelho quase morto, e quando o Senhor da Guerra ia dar o golpe final pra terminar o serviço, o Imperador entra na frente e mata o desgraçado com um golpe só de espada. Depois disso ele revela pro Mortarion que é o pai verdadeiro dele, e sem saída o Mortarion se ajoelha, mas nunca engoliu a humilhação de não ter vencido sozinho. Então o Imperador entrega a Mortarion a 14ª Legião. O cara aparece diante da Legião como uma assombração total, carregando uma foice do pai adotivo que era gigante e manda meio que um sussurro: vocês são minhas lâminas inquebráveis, vocês são a Death Guard, a justiça virá pelas suas mãos e a perdição vai perseguir 1000 mundos. E pronto, naquele momento a antiga Legião morre e nasce a Death Guard. Depois que a Legião virou a Death Guard, os caras só viviam na base do bater, marchar e repetir. Não tinha descanso, não tinha quartel, não tinha, vamos reconstruir esse planeta bonitinho, não. Era só chegar, destruir e ir embora. Tipo uma praga ambulante. Quando eles apareciam, o planeta já podia começar a encomendar o caixão porque acabou a história. Mortarion transformou a Legião no reflexo da própria
cara dele, cinza e sem frescura. O lema da Legião, liberdade para a humanidade, mas só depois que eu triturar todo mundo que tentar mandar nela. Pro Mortarion, qualquer sacrifício valia, tortura, guerra sem fim, tudo era válido se garantisse a vitória. A Death Guard tinha uma função bem clara, destruir o inimigo até virar mingau. Aí entrava o Horus com os lobos lunares e pá, destruía tudo junto com o irmão. Essa dobradinha funcionava tão bem que o Mortarion acabou ficando colado com o Armaster Horus. Mas sempre tinha aquele inveja, né? Ele se sentia esquecido pelo Império como se fosse o patinho feio dos Primarcas. Até o Rogal Dorn falou uma vez: além de mim, só o Mortarion que ninguém lembra direito. E ainda teve a audácia de criticar a nomeação do Horus como mestre de guerra. Ele virou e disse: boa escolha, mas o Imperador deu uma vacilada em inventar esse cargo aí, hein? E spoiler, ele tava certo. O Mortarion não era exatamente popular. Pensa num cara pálido, com cara de defunto, arrastando uma foice e um respirador barulhento. O cara parecia um cosplay de ceifador da Deep Web. A maioria dos irmãos mantinha distância. Ele só se dava bem com Horus e, acreditem, com Conrad Curze. O Guilliman já desconfiava. Esse aí parece mais fiel ao Horus do que ao Imperador. E tava certo. A Death Guard era praticamente uma legião com uma armadura cinza sem pintura, com a meleca verde escura lembrando a lama tóxica de Barbaros, estilo visual da podridão. Mortarion odiava qualquer coisa ligada à feitiçaria, então mandou fechar todas as bibliotecas, cortou os psíquicos e decretou: só filho de bárbaros vira meu Space Marine. O resultado, o planeta virou uma linha de montagem de Astartes tóxicos e os veteranos terranos viraram minoria. E obviamente começou a dar problema, principalmente com gente tipo Nathaniel Garro, que tinha a audácia de ser leal ao Imperador. No debate sobre feitiçaria no Conselho de Nicaea, Mortarion chegou puto e já foi soltando na frente de todo mundo: magia é desgraça, eu vi de perto que dá, não usa que vai dar ruim. Foi direto, sem teatro, e impressionou até o Imperador. Só que isso fez o Magnus ficar mais puto ainda e querer defender os poderes psíquicos com ainda mais força. Resumindo, o Mortarion falou e o Magnus ficou puto. Quando Horus foi pro caos, Mortarion nem fez força para resistir. Ele confiava mais no mestre da guerra do que no próprio Imperador. Para piorar, o primeiro capitão dele, o Typhon, já estava vendido pros deuses do caos há muito tempo, puxando a legião junto com ele. O estopim foi em Istvan III. O Mortarion mandou os elementos leais da Death Guard direto para a armadilha de Horus, sem pensar. O resultado, a legião mostrou de vez sua cara podre, se juntando aos traidores na heresia e espalhando destruição como nunca. Depois de um tempo, o Mortarion já estava se achando brabo, ele resolve bater de frente com Jagatai Khan, o primarca dos White Scars. O palco dessa porrada, próspero, já estava mais destruído que rua depois de carnaval. O Khan chegou lá procurando algumas respostas, querendo saber se ainda dava para salvar o Império, mas spoiler, não, né? E quem aparece do nada? O Mortarion, com a sua legião, tentando vender o combo pro Jagatai de: larga isso aí e vem pro time do Horus. Aqui tu pode fazer o que tu quiser. Só que o Jagatai não era bobo. Ele percebeu na hora que essa liberdade que o Mortarion tava falando era praticamente virar escravo do Horus. E aí, sabe quando a conversa começa a ir pra um lado que não tem mais volta? Começa a porrada, a foice do Mortarion contra a espada do Jagatai. Os dois primarcas começam a cair na porrada ali no meio das ruínas. Cada golpe parecia um terremoto, né? Nenhum dos dois queria dar o braço a torcer. No final, o Mortarion recua e faz o que ele sempre gostou de fazer, que é matar inocente. Saiu tocando terror em mundos leais só de raiva, tipo a criança quando perde no videogame e chuta o controle. Mas ele não parou por aí, ele ficou obcecado em entender o caos. Chegou num planeta chamado Taratalon, bombardeou o planeta inteiro. Só que ele encontrou uma mulher que estava possuída por um demônio. Até então, ele acreditava na baboseira do Imperador de que demônios não existiam, mas agora ele estava vendo um ali bem na frente dele. O bicho mandou na lata: você já tá marcado e um trono enferrujado te espera, não adianta espernear. Mortarion ficou puto e negou, mas nem sequer usou os mesmos poderes que dizia odiar. Esmurrou o demônio até virar mingau, e a criatura ainda teve tempo de mandar a frase que selou o destino dele: saudações, mestre da peste. E aí nesse momento a ficha cai, né? Talvez ele já sabia que o destino dele era justamente virar esse monstro que ele não queria, mas no fim não teve jeito. Na batalha de Molech, Mortarion lutou ao lado do Horus e Fulgrim, só que ele resolveu inovar. Ele sacrificou a própria guarda de elite, os Death Shroud, para criar um negócio completamente novo: o primeiro Plague Marine.
Marine, Ignatius Grugor. Foi aí que a podridão começou a ganhar forma de verdade. Enquanto isso, o Mortarion fingia para si mesmo que ainda era puro, mas já estava até colecionando artefatos Xenos e do Caos como se fosse bonequinho de action figure. Chegando no fim da heresia, o Horus fala: ô Mortarion, dá um jeito nos White Scars aí que estão enchendo o saco da gente. Aí o Mortarion, puto, né, guardando aquela batalha que ele teve com o Jagatai Khan, foi como se fosse o dia mais feliz da vida dele. A frota da Death Guard e dos Filhos do Imperador cercou os White Scars e Mortarion entrou na nave do Jagatai, a Sword Storm, pronto pra revanche. Mas o motoqueiro já tinha metido o pé, deixou só um monte de guerreiro pra segurar o problema enquanto ele ia embora. O resultado, Mortarion matou todo mundo, mas quase morreu. Escapou de teleporte segundos antes da explosão da nave. Ele saiu vivo, mas percebeu que a frota dividida estava enfraquecendo os traidores. Ele viu que estava dando ruim, então colocou ordem na casa. Juntou de novo toda a galera, com Erebus e o Typhon, para preparar a próxima coisa desgraçada que eles iam fazer. E assim o Mortarion ia afundando cada vez mais, perdendo batalhas, perdendo dignidade, e se aproximava do destino nojento que estava escrito para ele desde o começo. Na reta final da heresia de Horus, a Death Guard estava a caminho da Terra para meter o pé na porta com os outros traidores. Mas aí o primeiro capitão, Calas Typhon, resolveu bancar o espertão. Matou os navegadores da frota, virou pro Mortarion e falou: relaxa aí, pai, eu guio a gente pelo Orp sozinho com meus poderes psíquicos. Resultado, desastre nível apocalipse. A frota ficou à deriva, perdida no meio da disformidade. Quem apareceu para cobrar o ingresso? Vovô Nurgle. A praga conhecida como podridão de Nurgle se espalhou por tudo. Nem a famosa resistência da Death Guard aguentou. Marine, que antes cuspia veneno e ria na cara da peste, agora virava um balão de pus ambulante. E o Mortarion reviveu o trauma de infância, sufocado de novo como no topo das montanhas que ele vivia em Bárbaros, só que dessa vez sem o Imperador para salvar ele. Com isso ele fica desesperado, se ajoelha e fala: pega minha legião, pega minha alma, só me deixa respirar. O Nurgle olha para ele e dá um sorriso, abre os braços podres e acolhe o Mortarion. Dali nasce a versão nojenta da Death Guard, a armadura corroída, corpo inchado, criatura cheia de pus, e o Mortarion vira o cartaz vivo da lepra cósmica. Mesmo com a derrota do Horus, Mortarion não virou poeira. Ele puxou a galera pro olho do terror e foi coroado como príncipe demônio de Nurgle, ganhando seu próprio quintal apodrecido, o planeta da peste. Ele recriou Bárbaros, só que ainda mais podre, e se colocou no trono como tirano supremo. Até hoje, o desgraçado dá uns rolezinhos no Império só pra espalhar doença e tristeza. Algumas batalhas que ficaram marcadas na história do Mortarion foram a queda de Sancta, que ele usa os cadáveres de orcs como bomba. Teve a Batalha de Córdovan, que um primeiro grão-mestre dos Grey Knights aparece e diz o verdadeiro nome do Mortarion no ouvido dele. E aí manda o Mortarion de castigo pro Orp. Só que ele ficou tão puto que até hoje ele caça esse cara. Uma batalha importante também foi na Era Indômitos, quando o Guilliman volta dos mortos e o Mortarion pensa: ah, voltou? Então segura essas doenças aqui que eu acabei de inventar, incluindo uma que deixava todo mundo cego. Aí ele parte pra uma invasão de ultramar. Ele e o Guilliman se encontram e os dois caem na porrada no meio do planeta. Resultado, a luta termina em empate, até que o Mortarion dá aquela recuada e usa as bombas virais pra ir embora. E assim termina a história do Mortarion. Com certeza vai vir mais coisa por aí, porque ele sempre volta pro Império e lembra que nenhum banho de álcool em gel vai livrar a galáxia da podridão dele. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Valeu!